Ótimos irmãos, estão percebendo, né, como a nossa junta de missões ela tem atuado, e é sempre bom lembrar, nós vivemos missões aqui na igreja o ano todo, todas as ofertas que você coloca diante do altar do Senhor aqui, dentro daquele período, nós estamos vivendo missões nacionais, dentro desses 3 meses, todo o dinheiro arrecadado aqui de oferta missionária, ele tem o destino missões nacionais. Se você está ajudando a sustentar esse trabalho aí, e esse é só um dos projetos que a nossa denominação ela realiza. Então, saiba que você está fazendo a diferença. Vamos chamar as crianças aqui à frente e nós vamos pedir a Deus pela vida delas. Todas as crianças vão estar aqui comigo agora. Vamos orar com elas nesse instante. É a Gi? Gi, você que vai fazer a oração para as crianças hoje? Então vem cá. Vamos orar? Vamos pedir pela vida dos nossos filhos. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por mais uma noite que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos conduzido até aqui. Sim, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por cada criança que veio aqui hoje, por cada pai que sentiu no coração o desejo, a responsabilidade, Senhor, a preocupação de terem seus filhos mais perto do Senhor e nos seus caminhos, ó Pai. Eu peço para que o Senhor cuide das professoras, que o Senhor dê sabedoria, abençoe, e que essas crianças, ó Pai, possam mostrar para nós um coração bom, ó Pai, o que elas têm aprendido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês, vão em paz, que Deus trabalhe o coraçãozinho de cada uma de vocês. Quero convidar o pastor Klaus para estar comigo aqui. Pastor Klaus, pastor da Igreja Batista aqui em Lavínia, e está conosco hoje. Nós estamos no mês de aniversário da igreja, né? Todo mundo já sabe, outubro é o mês do aniversário da nossa igreja, e nós convidamos alguns pastores amigos para estarem conosco aqui, e o pastor Klaus hoje vai abrir esses três próximos domingos que nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja. São 13 anos de existência aqui na cidade. O pastor Klaus conhece muitos dos irmãos aqui. Eu acho que ele já deve ser bem velho, né, porque ele conhece um pessoal aí bem das antigas. Eu acho que eu devo ter a metade da idade dele, por aí. Tá bom. Porque o pessoal que é amigo dele aí é tudo o pessoal sessentinha, setentinha, oitentinha, né? Ele está aqui na cidade há muito tempo, né, irmãos? Eu que cheguei aqui depois. Mas, pastor, é um privilégio ter você aqui com a gente. Amém. Espero em nome de Jesus que você seja abençoado e tenha uma palavra aí de ânimo e de consolo e de exortação a essa igreja que precisa da graça de Deus. Deus abençoe você. Fique à vontade, use o tempo que achar necessário. Olha, isso é um perigo. O pessoal bora 9 horas, tá? Mas sim, e você fica à vontade, tá certo. Você pode ficar. Tá certo. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Fico muito feliz em rever alguns. Que alegria, né? Eu até pensei em trazer um lenço, mas eu falei, eu vou me controlar, né? Porque tem alguns irmãos muito queridos. Alguns irmãos que realmente aquece o coração ao revê-los, né? Pessoas que marcaram minha adolescência e uma boa parte da juventude, né? Ali já começando. Tenho prazer em revê-los e vê-los bem. Que Deus abençoe. Aqueles que não me conhecem, sou o pastor Klaus, sou filho do trabalho de muitos irmãos que fundaram essa igreja, né? Sou fruto de missões, sou fruto do amor missionário, né? De um sonho que não veio se tornar realidade, mas Deus sabe de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz assim a palavra. Mas
meus queridos irmãos, principalmente os mais antigos, não se sintam frustrados, né? Estamos aqui labutando, né? Agora pastoreando ali Lavínia, uma pequena igreja com grandes desafios, mas que tem tido ali também a graça e a misericórdia do Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar sobre isso, a importância de nós compartilharmos graça e misericórdia, misericórdia e graça. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá na carta de João, no capítulo, carta de João, a segunda epístola de João, tá? A segunda epístola de João, lá no capítulo 1, então está lá no finalzinho da Bíblia. Se você começar de trás para frente é até mais fácil. A segunda epístola de João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3. Bom, diz assim, essa carta que João escreve: Eu, presbítero, escrevo à senhora escolhida e aos seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade, porque a verdade permanece em vós e está conosco para sempre. O versículo 3: Graça, misericórdia e paz que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Vamos orar. Pai querido, obrigado a Deus pela sua palavra. Obrigado a Deus porque através dela nós compreendemos e entendemos quem o Senhor é, o que o Senhor deseja de nós e como devemos andar. Fala conosco, ó Pai. Usa, ó Deus, o Teu Espírito que habita em nós. Testifica, ó Deus, essa mensagem que João escreveu hoje para nós e aplica, ó Deus, em nossos corações aquilo que o Senhor deseja de nós nesta noite. Te pedimos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, são poucos versículos, mas eu quero fazer um panorama rapidinho para a gente investir um pouco mais de tempo na misericórdia e na graça, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse primeiro versículo, se você ler alguns comentários bíblicos, você vai encontrar que há uma divergência. Não se sabe muito bem se está falando especificamente de uma pessoa, essa senhora e seus filhos, né? Ou se está falando sobre a igreja, o corpo de Cristo. Há uma certa conversa, uma discussão, um debate acerca disso. Nós não vamos nos atentar acerca disso, porque isso não compromete a mensagem. Não compromete de forma nenhuma o que eu quero falar aos irmãos. Então essa carta ela é escrita, e João coloca-se como sendo esse presbítero, entenda pastor, aquele que está ali orientando, seja uma família, ou seja a igreja, a algumas atividades, algumas atitudes. É importante que você tenha um pano de fundo sobre esta carta. João escreve 3 cartas no finalzinho da Bíblia. 1 João, 2 João e 3 João. As 2 primeiras cartas, elas basicamente tratam de um mesmo assunto. A defesa da fé acerca de falsos mestres. E ele escreve, principalmente na primeira carta, um tratado de defesa, trazendo uma lembrança aos irmãos das igrejas daquela região de Efésios, que eles precisavam lembrar do que eles já tinham aprendido, acerca das coisas do Senhor, acerca da mensagem do Senhor. E aqui, ele faz quase que um resumo dessa primeira carta. Ele ainda minimiza mais, ele reduz
e vai direto ao ponto. E pensando nesse pano de fundo, ele diz algumas coisas. E no versículo 2 ele diz: por causa da verdade que permanece em vós, e conosco estaremos para sempre. Há uma verdade que nos une, há uma mensagem que nos une. Por isso que eu estou escrevendo a vocês, por isso que eu estou falando a vocês. Há um consenso, nós já sabemos quem é a verdade, nós já sabemos quem é o amor, nós já sabemos qual que é o caminho para compartilhar graça, misericórdia e paz. Nós já sabemos. Ele está lembrando, ele está trazendo a memória. A verdade aqui, em especial, se refere à palavra de Deus, à revelação que Deus nos dá. Qual que é a melhor forma de você conhecer a Deus? Pela palavra. Ali Deus se revela, ali Deus fala quem Ele é, da forma que Ele é, com toda a sua capilaridade de virtudes, caráter, valores. É a palavra de Deus, e Ele traz isso. Porque vocês estão nessa verdade, porque vocês permanecem nessa verdade. Qual verdade? A que eles já aprenderam. Ele só está trazendo a memória, ele não está aqui construindo algo novo, ele está trazendo a memória. Então, essa verdade revela-se a palavra de Deus, os ensinamentos, os mandamentos, a Escritura. O que eles ouviram, muitos deles até talvez do próprio Cristo, porque talvez já estavam muito idosos, sim, João já estava muito idoso, mas alguns ainda talvez estavam até vivos, como o caso do próprio João. E desse amor mútuo, que essa verdade proporciona, que essa verdade desenvolve. Esta verdade, alicerçada na misericórdia, na graça e na paz, produz, traz amor. E, no decorrer do verso 3, nós vamos ver a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Eu falei assim, parece que eles estavam sabendo o que eu ia falar, né? Porque você já ouviu muito sobre graça hoje. Muito. Eu quase fiquei com medo da irmã. Como que é o nome da irmã? Josi. Eu falei, irmã Josi, calma. Segura. Senão a aplicação, eu só dou a aplicação. Porque ela estava no caminho. Eu vou trilhar um pouco esse caminho que ela já trilhou, meus irmãos. Eu preciso trilhar novamente. Isso é muito importante. E para nós entendermos um pouquinho de graça, de misericórdia e paz, que a gente vai trabalhar também, graça é basicamente quando nos é retirado a culpa de algo que nós fizemos. Você recebeu graça do Senhor quando você o encontrou como Salvador. Ele tirou toda a ofensa, toda a ira que ofendia a Deus. Jesus fez isso através da sua graça. Através da misericórdia, que é basicamente um alívio da nossa miséria, da nossa necessidade. Quando você ora e diz, Senhor, eu preciso de misericórdia. Eu preciso de receber algo que eu não mereço. Eu não sei se você consegue entender essas palavras da forma bíblica. Graça é algo que é tirado de mim, algum erro, algo que eu cometo que ofende a Deus, meu pecado, as minhas ofensas. Por graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que dá. E misericórdia. Eu mereço ir para o inferno.
basicamente as nossas atitudes sem Cristo nos levam para lá, basicamente. Mas por misericórdia, Deus não nos dá o que nós merecemos. Ele demonstra a sua misericórdia sobre nós. E nos dá o quê? O que nós recebemos em troca? O céu. É isso que Ele nos dá. Hoje, eu quero te desafiar, como aquele que já entendeu a Cristo, como aquele que já entendeu essa obra de salvação, de graça, de misericórdia. Você precisa ser um espelho. Você recebe um título quando você entende isso. Cristão. Já te chamaram desse título? Ah, você é talvez crente, né? Talvez já te falaram. Ou você é cristão? Quando alguém afirma que você é cristão, ele está dizendo que você é um pequeno Cristo, que você é parecido com Ele. Já que somos parecidos com Ele, e esse é o desejo de Deus para nós, como que você tem compartilhado graça e misericórdia? Como você tem caminhado a sua vida sendo um bom exemplo de Cristo, compartilhando graça e misericórdia? Como assim, pastor? Vamos lá? Por que nós precisamos compartilhar graça e misericórdia? Por que é necessário que você demonstre isso no seu dia a dia, na sua vida, onde Deus colocou você? Isaías 64:6 vai dizer que as nossas atitudes, sem reconhecer a Cristo, sem viver a Cristo, sem se importar com o que Cristo fez por nós na cruz, ele vai dizer um termo bem interessante. Isaías 64:6 diz assim: estamos todos impuros por causa dos nossos pecados. Quando mostramos nossos atos de justiça, Isaías 64:6, não passa de trapos de imundícia, ou trapos imundos, como as folhas das árvores, elas murcham e caem. Esse é o nosso bem feito, quando nós não encontramos a Cristo. E os nossos pecados nos levam embora como o vento. Nós precisamos compartilhar graça, da mesma forma que nós recebemos graça. Pastor, mas como que a gente faz isso? Vamos lá. O que você fez para merecer a graça? Nada. O que o outro precisa para você demonstrar graça por ele? Nada. Da mesma forma que nós recebemos, nós compartilhamos. O que é graça? É perdão. É perdoar. Irmãos, que palavra difícil de viver. Quando nós falamos de graça, nós falamos de não dar àquele mais culpa, mas ao contrário disso, perdoar as suas ofensas. Você tem perdoado as ofensas? Isso é demonstrar graça. Nós ofendemos a Deus. Os nossos pecados, o meu pecado, o seu pecado, levou Jesus à cruz. A cruz não paralisou. Nós cantamos isso hoje. Ele ressuscitou. Será que você não tem paralisado alguém? Porque você talvez não está sendo um bom exemplo de perdão, de graça. Meus queridos irmãos, a primeira Bíblia que as pessoas leem é a sua vida e as suas atitudes. Não adianta a gente parecer,
Não adianta a gente vir, não adianta a gente ter alguns chavões do evangeliquez. A paz do Senhor, irmão. E não viver. E não ter graça para dar. Só ter julgamento, só ter dedo. Ter opiniões que não são construtivas. E nisso nós afastamos as pessoas do Deus que nos salvou. Porque nós não estamos demonstrando graça. Nós estamos demonstrando o juízo de Deus, que também é. Nós estamos demonstrando a ira de Deus, que Deus também se ira. É isso que muitas das vezes nós demonstramos. Mas Deus não quer que a gente só demonstre essas coisas com sabedoria do Espírito. Mas Ele quer que a gente demonstre graça. Que a gente compartilhe a graça. Então, quando alguém essa semana, que eu tenho certeza que o Senhor vai proporcionar isso para você, precisar de graça, compartilhe. Lembre de Jesus. Eu não era merecedor de nada, mas Ele me deu. Não merece. Esse daí, nossa, vou te falar, é difícil lidar. Mas eu vou demonstrar graça. Eu vou andar mais uma milha, né? Eu vou amá-lo. Eu vou demonstrar graça por ele. Não porque ele merece. Nós não merecemos. Mas porque eu preciso ser igual a Cristo. Eu preciso ser um cristão. Eu preciso viver o Evangelho. Eu tenho falado, meus irmãos, lá na igreja, que em primeiro lugar você faz para Deus. E em consequência, os outros são abençoados. Primeiro você viva para a glória de Deus. E com certeza, como o ar que eu respiro, muitos serão abençoados pela sua vida. Você vai ser luz. Você vai ser sal da terra. Faça como se fosse para o Senhor. Esses dias um jovem me perguntou, no trabalho é complicado, eu não sei mais o que eu faço, eu estou desesperado, e não sei o que lá, não sou reconhecido. Eu vou te dar, eu dei 2, mas agora eu só me lembro 1. Eu quero te deixar um texto da palavra de Deus que diz assim: tudo que você venha à sua mão, faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu tenho certeza que se a partir de hoje você fizer tudo no seu trabalho, onde Deus te colocou para fazer algo, você fizer como se estivesse fazendo para o Senhor, não para ter o salário é consequência, não para ter uma promoção, a promoção é consequência, mas se você trabalhar, se você fazer como se fosse para o Senhor, eu tenho certeza que você vai ser, algumas coisas vão mudar, as coisas vão começar a ser diferentes. Talvez você está aí no trabalho desesperado, eu não sei mais o que eu faço, tal. Use essa régua da palavra de Deus para essa área da sua vida. Faça um teste. Seja sincero na avaliação e na métrica. E depois você vai ver o que isso vai estar acontecendo. A palavra do Senhor continua a dizer: graça, misericórdia. Por que nós precisamos de misericórdia? Porque nós precisamos compartilhar a misericórdia. Romanos 3:10 diz assim: como afirma as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Salmos 51:5 diz assim: pois sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Deixa-me explicar um pouquinho sobre essa questão de misericórdia. A misericórdia, basicamente, ela deriva de 2 palavras do latim. Eu não vou rasgar meu latim aqui porque eu não tenho. Então, não preciso. Mas a primeira parte vai falar de ser miséria, miserável. E o finalzinho da palavra
vai tratar sobre coração. Um coração miserável, um coração sem nada de mérito, não há nada que podemos oferecer para que alcancemos tal misericórdia. Ter misericórdia é acolher em nosso coração alguém desprovido de qualquer recurso meritório. O que quer dizer isso? Nossa, palavra difícil. É demonstrar a alguém algo que não tem absolutamente nada a somar a você. Você não vai receber nada em troca, porque não há valor nesse que está sendo alvo da sua misericórdia. Vamos colocar Jesus. Jesus, ele foi misericordioso conosco. O que nós tínhamos para oferecer para ele? Nada. Tínhamos nossos pecados, nossos delitos, nossas mazelas, tudo que o ofendia. E o que ele olhou para nós e falou assim: eu não vou dar o que eles merecem. Esses frutos que eles têm, a sentença já está clara, está óbvia. O resultado dessa mistura é condenação. Mas não, eu vou ser misericordioso. Eu não vou dar o que eles merecem. Eu vou ser misericordioso. Eu vou lhe proporcionar o céu. O céu vai ser o resultado de uma vida quebrantada. Isso é misericórdia. Meus queridos irmãos, no nosso dia a dia, há muitas oportunidades de demonstrarmos misericórdia. As pessoas muitas das vezes nos decepcionam. E se eu pedisse para você levantar a mão, com certeza, esse auditório todos iriam levantar a mão se você já teve uma grande decepção. Com certeza. Jesus também, Deus tinha grandes expectativas. Mas o resultado está lá no Éden, a história conta. Como nós tomamos a decisão e escolhemos, diante de uma única regra, desobedecê-la. Imagina no mundo de hoje. Tem muitas oportunidades para você fazer o que desagrada a Deus. E para muitas pessoas fazer aquilo que também desagrada a Deus, e nisso vira uma bagunça, vira uma confusão. Porque nós não estamos caminhando para a glória dele. Nós não temos demonstrado misericórdia. Nós não temos demonstrado graça. Deixa eu te dar um exemplo. Quando um querido condutor de veículo te fechar, demonstre misericórdia. Quando alguém apertar ali aquela parte mais sensível da sua vida, uma área que você está lutando tanto, se entregando ao Senhor, pedindo: Senhor, cuida disso. Senhor, trata isso. Eu não quero mais isso, eu não quero viver mais desse jeito. E chega alguém e cria uma oportunidade justamente para você fazer aquilo que você não quer mais. No lugar de você ofender, mandar para qualquer canto, você usa de misericórdia. E eu poderia ficar aqui a noite toda, dando exemplos e exemplos que muitas das vezes nos passam despercebidos de como demonstrar graça e misericórdia. Muitos exemplos. Porque sabe por que nos passam? Porque muitas das vezes nós queremos agir. Nós queremos ser os protagonistas das coisas. E nós esquecemos que agora nós temos um Senhor e um Salvador. Duas palavras também que muitas das vezes nós não entendemos: senhorio e salvação. Nós não entendemos. Porque as nossas atitudes dizem o contrário. Para e pense um pouquinho. Quem tem sido o Senhor sobre a sua vida? Deus tem realmente sido Senhor? Entenda Senhor como aquele que manda e o escravo, a qual ele é dono, obedece.
Ponto. Não existe argumentação, porque está difícil, porque não dá, porque... Não, é pedido e é feito. Isso é senhorio. Isso é senhorio. Mas muitas das vezes nós flexibilizamos as coisas. Mas vamos ficar só na graça e na misericórdia, que já são grandes desafios para nós. Lamentações 3. Lamentações de Jeremias, né, dependendo aí da sua tradução. O capítulo 3, 22 e 23, eu quero convidar você a abrir lá. Abra lá. Lamentações de Jeremias 22 e 23. Capítulo 3 de Lamentações. Vinte e 22 e 23. Lamentações. Capítulo 3, os versículos 22 e 23, diz assim: Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. Vamos parar um tempo para pensar um pouquinho nesse versículo. Graças à misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos, porque ela se renova. O que é misericórdia mesmo? É nós não recebermos aquilo que merecemos. Eu mereço ser cobrado de uma tal dívida. Aí Deus vai lá, não vai ser cobrado. Eu vou ter misericórdia de você. Então, algumas histórias da Bíblia que tratam sobre isso, de um rei que perdoou uma dívida, foi misericordioso, aí a pessoa talvez de agir com misericórdia, ele foi lá e agiu com justiça. E não estava errado. Mas, não pegou o exemplo. Não demonstrou o exemplo. Não compartilhou. Guardou para ele a bênção e não compartilhou com o outro. Graças a esta misericórdia do Senhor para com você, para comigo, nós não somos consumidos. Essa misericórdia, ela se renova sempre, a cada manhã ela não tem fim, ela não se esgota. Por isso você pode estar aqui hoje. Por isso você pode chegar diante do Senhor e dizer: Pai, eu estou aqui. Porque Ele renova essa esperança a cada novo dia. Meus irmãos, nós estamos tão acostumados com a nossa vida moderna, que nós esquecemos de dar valor no sobrenatural que Deus faz a cada novo dia. E está aqui a esposa do pastor Silvio, um exemplo disso. Está o pastor Jorge Vasque, general Salgado, que sabe disso. E todos nós, se você está aqui, é porque ainda há um propósito, um plano, um querer de Deus. Eu não sei, você deveria procurar saber para a sua vida. Com certeza você ainda precisa, e eu tenho certeza disso, compartilhar graça e misericórdia com alguém. Para que talvez esse alguém, por graça e misericórdia de Deus, encontre a Cristo, e venha a Cristo, e se dobre a Cristo, e coloque a sua vida de fato nas mãos desse Senhor maravilhoso. Meus queridos irmãos, se estamos aqui é porque nesta manhã as misericórdias do Senhor se renovou sobre nós. Se estamos aqui é porque Ele é grande na fidelidade dEle mesmo, em cumprir o que Ele disse. Ele disse que a misericórdia dEle iria vir a cada manhã, e Ele é fiel, e Ele cumpre o que Ele diz.
Você tem se espelhado nisso também? Em ter fidelidade? Em um mundo onde que a gente, antigamente, tem alguns irmãos aqui que diz que só de falar as pessoas acreditavam. Hoje nem escrevendo, nem colocando no cartório, você acredita, você duvida. Isso é um reflexo de como nós estamos longe do Senhor. E cada vez mais, de alguma forma. Irmãos, o que mais entristece o meu coração é quando alguém me pergunta, e eu tenho medo da resposta, mas me pergunta, fulano é da tua igreja? Aí eu falo, Senhor Jesus, me dá sabedoria, discernimento do alto. Eu falo, por quê? Se é bom, eu falo, glória a Deus, sim. Se é ruim, eu falo assim, ele precisa melhorar nessa área. Ele está buscando graça e misericórdia do Senhor nessa área na vida dele. E eu espero ajudá-lo nesse processo e não atrapalhar. Porque, irmãos, precisamos ser honestos. Nós não somos um balde uniforme, bonitinho. Nós temos, é igual aqueles baldes de madeira antigamente, tem uma tabuinha que é um pouco mais alta, uma mais baixa. E muitas das vezes tem uma tabuinha que está bem baixinha, e aquele ali é o nosso espinho da carne, chama, Paulo fala, né? Paulo que fala. E ali é onde nós precisamos perseverar em fidelidade, buscar graça, buscar misericórdia de Deus. Falar, Senhor, me ajuda nisso. Cuida de mim nisso. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Não me deixe quando vir a tentação, que virá. Se você está vivendo em santidade, virá. É uma questão de tempo. Mas que quando vir, eu possa lidar da melhor forma para a tua glória. Para que eu não venha envergonhar o Evangelho, mas sim ser aprovado, diz a palavra do Senhor. Ser aprovado. Meus queridos irmãos, e assim já vou para o fim, eu quero desafiar você a ler em casa. É um texto muito grande e ele vai entrando no livro que eu vou citar aqui, que é 2 Samuel. Tem um personagem interessante que é Mefibosete. Nome difícil, bonito para você dar aí jovem para o seu filho, né? Aquelas brincadeiras. Mefibosete. E a gente vai ver, lá no capítulo 9 começa a história, mas você pode, a história vai pingando de um capítulo para o outro. Se divirta essa semana conhecendo a história de Mefibosete. Mas tem algo muito interessante que ali a gente consegue ver graça e misericórdia no Antigo Testamento, exercida pelo rei Davi. Exercida ali de uma forma muito interessante. Ele poderia ter agido de uma forma, e ele tinha toda uma certa legalidade até para agir daquela forma. E aí que eu venho te incentivar através desse exemplo. Talvez você tenha até direito. Talvez você esteja correto. E Deus está correto em nos condenar. Deus está correto em trazer algum tipo de juízo sobre nós, mas Ele preferiu, Ele decidiu nos dar graça e misericórdia. Então eu quero que você pense sobre isso. Talvez você tenha agido com justiça, e você está correto, não há nada de errado talvez na situação, mas eu quero te incentivar, talvez ponderar, em agir com graça e misericórdia, da mesma forma que aconteceu nessa história. Essa história basicamente vai dizer que Mefibosete, ele era um herdeiro de uma história ruim. Ele era neto de Saul. E Saul não foi um cara legal. Jonathan já era uma pessoa um pouco mais... Mas Saul era complicado. Saul era complicado. E ele poderia exercer ali um juízo. Ele poderia, o rei, trazer uma sentença, trazer qualquer coisa que prejudicasse Mefibosete. Tanto que lá no 9, lá no capítulo 4, a gente vai perceber que o rei então chama ele
para estar diante dele. E ele estava literalmente fugindo. Estava se escondendo longe, para falar assim, não quero, não sei onde é que está, nossa, fulano faz tempo que eu não vejo, sumiu. Sabe aquela pessoa que você precisa receber, de repente some? Esse era o sentimento de Mefibosete. Eu estou devendo e eu vou me esconder do rei, para que ele não demonstre de forma nenhuma a sua ira. Porque até então ele falou, o rei está irado comigo, por conta dos feitos dos meus antepassados. E ali no versículo 4, ele sente medo. Ele sente medo de tudo, e sabendo da história de tudo mais, ele sente medo. Quando foi a primeira vez que nós sentimos medo? No Jardim do Éden. Gênesis vai dizer que o homem entendeu a sua situação, se cobriu de folhas e teve medo. Teve vergonha. E ali mostra essa dificuldade. Lá em Gênesis 3, 9 e 10 diz isso. Então o Senhor chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, eu ouvi que estava andando, eu me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Eu estou nu, tive medo. Mefibosete teve medo de chegar diante de Davi, porque ele vai descontar em mim agora tudo que nossa, eu estou enrolado. Eu já não tenho nada, era uma pessoa totalmente bem limitada, fisicamente, não tinha patrimônio nenhum, já nada, perdeu-se tudo. Ele falou, mas o rei, ele vai agir com justiça, ele pode fazer. Então no versículo 5, ele manda chamar, aí tem uns nomes difíceis de cidade, danada, aqui. Então Davi mandou chamar, ele lá de um vilarejo distante. Chegou o dia da prestação de contas. Vamos ver o que vai acontecer. E se você continuar lendo, você vai ver as falas de Davi, as falas de Mefibosete, a atitude dele. Em 2 Coríntios 5,10, assim, pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merece, de acordo com o que fez de bom e o que fez de mal, diante da vida que a gente viveu nessa terra, desse corpo terreno que a gente teve. É 2 Coríntios 5,10. Irmãos, nós somos salvos pela graça, o Senhor já nos salvou, mas as suas atitudes são importantes. O bem que você pode fazer e não faz, e o mal que você deveria fazer e faz, importa também ao Senhor. Nós não só queremos ser salvos, e Jesus nos dá essa salvação, está nele, ninguém pode arrancar da mão dele, mas Ele quer que a gente viva essa salvação. A gente não pode ser salvo e esquecer de viver a vida cristã. Que muitas das vezes o dia a dia, a rotina, a atividade, semana após semana, eu falo dos irmãos, nós esquecemos das disciplinas espirituais. Leitura bíblica, coisas que nos fogem de vez em quando da nossa atenção. A oração. Eu falo para os irmãos que existem a oração da obrigação. Sabe? Tem 3, normalmente durante o dia, a oração da obrigação. É a primeira que se acorda. Pai querido, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Uma já foi. Aí a do almoço, a obrigação do almoço. Pai querido, abençoe esse alimento, abençoe aqueles que não têm, em nome de Jesus, amém. Essa foi a segunda. E para dormir, Senhor, obrigado pelo dia, todas as coisas que aconteceram, em nome de Jesus, amém. Qual foi a última vez que você falou com Deus nas suas orações? Porque isso não é falar, irmãos. Isso beira uma religiosidade.
é importante, você tem que ser grato pelo dia, você tem que ser grato pelo alimento, você tem que ser grato pelo dia que terminou. Tudo isso é importante, mas só isso é muito pouco. É muito pouco. Só isso é muito pouco. Você vai morrer espiritualmente. Tome cuidado. Porque tem gente que só vive de uma refeição na semana. Fica sem comer alimento a semana toda. Só tenha uma refeição na semana. Vê se você dá conta. Nosso espírito está gemendo. E a gente quer que as coisas aconteçam. A gente quer que Deus nos glorifique. A gente quer a misericórdia e a graça de Deus, mas a gente não consegue fazer o nosso dever de demonstrar amor por Deus. Quando nós lemos a palavra, é desejo de obedecê-lo. Quando nós oramos, é desejo de sermos humildes. Porque quando nós nos prostramos em oração, nosso orgulho sai pela porta do fundo. Quando nós dobramos os nossos joelhos, a arrogância, a prepotência, sai pelas portas do fundo. Porque o orgulhoso, ele não consegue orar. O orgulhoso, ele não consegue se prostrar diante do Senhor e falar, eu preciso do Senhor, eu quero ser dependente. Não, eu me mando, eu faço, eu aconteço, onde eu ponho a mão, a coisa, não. Se acontece, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Eu sou só um instrumento. Nós somos um instrumento. E Davi foi um instrumento. Se você for ver, lá no versículo 7, Davi então diz, não tenha medo, Mefibosete. Calma, não tenha medo. Porque serei bondoso com você. Por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul. Saul era rei. Seu pai. E você sentará sempre à minha mesa para comer. Olha que maravilhoso. Você não vai ser mais jogado de escanteio por conta do que aconteceu no passado. Eu não vou mais considerar você pelo seu passado. Eu não vou considerar você mais por que você fez. Eu vou agora agir com graça e com misericórdia. Davi agindo. Você não vê as palavras aqui, mas o gesto demonstra. Não é para você fazer um calendário e marcar assim, hoje eu agi com graça. Não, as suas atitudes vão dizer isso. Aí assim é aquele que se diz cristão. Porque eu tenho um medo desse povo que se diz cristão, mas não vive como. Que fica envergonhando o evangelho. Irmãos, quando eu falo viver o evangelho, eu não estou dizendo de perfeição. Estou falando de atitude de vida, de luta contra o pecado. Eu aprendi com o pastor Nelson que o pecado ele tem que ser eventual na nossa vida. E eu nunca vou esquecer disso. Tem gente que vive no pecado. E tem gente que peca eventualmente. Como tem sido a sua caminhada? Você está vivendo no pecado? Ou você tem pecado eventualmente? Porque todos nós pecamos. Todos nós. Aqui não tem nenhum que não pecou hoje. Todos nós pecamos hoje. A Bíblia diz isso. Que nós pecamos. A questão é como que nós lidamos com isso. Isso nos incomoda? Nós entendemos que precisamos buscar a Deus, buscar graça, misericórdia, mudança. Ou a gente vai se acomodando nesses pensamentos e atitudes. Meus queridos irmãos, é importantíssimo você compartilhar graça e misericórdia. Olhe para a palavra, quando você tiver dificuldade. Veja o que Jesus fez e repita. E reproduza, com certeza sim, você vai agradar o coração do Senhor. Quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, e carecemos, ó Pai, como os teus servos, como os tuas servas.
homens e mulheres que têm colocado sempre a sua vida diante do teu trono de graça. Clamamos a Ti, Senhor, que a cada novo dia o Senhor continue sendo fiel e demonstrando graça e a misericórdia através da obra de Jesus. Pai querido, nós necessitamos do Senhor. Nós não queremos ser independentes. Nós não queremos ser rebeldes, arrogantes. Ao contrário, Senhor, nós queremos buscar o Teu exemplo através do amor de Cristo, do viver que Cristo fez, para que assim possamos caminhar a nossa carreira, essa vida que o Senhor tem nos dado. E, Senhor, necessitamos do Teu Espírito. Encha-nos, ó Pai, para que assim quando vir as oportunidades, quando vir a tentação, nós possamos ter sabedoria e discernimento para resistir ou até fugir quando for necessário, ó Pai. Para que assim possamos Te agradar, ó Deus. Nos dê coragem. Nos dê, ó Pai, discernimento para todas essas coisas. Onde o Senhor tem nos colocado, seja no trabalho, em casa, com os nossos familiares, amigos, que possamos, ó Deus, compartilhar aquilo que já recebemos do Senhor, que é graça e misericórdia. E assim, ó Deus, quando compartilharmos, possamos ter a tranquilidade e receber do Senhor a paz. Não uma paz enganosa, mas uma paz real e verdadeira, que só há para aquele que encontra e confessa os seus pecados, entrega a sua vida a Jesus Cristo. Que possamos ser esse ambiente de transformação, não por nós não temos nada a oferecer, mas através do que o Senhor tem feito em nossas vidas, que possamos ser esses exemplos, ó Pai. Fica conosco durante essa semana e para o resto das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Hoje eu realizo um sonho. Eu nem sabia que tinha. Estou brincando. Hoje eu realizo um sonho, né? É um prazer ter alguns irmãos, todos eles, mas algumas pessoas estão lá no fundo, né, do coração. Eu preciso tossir. Eu falo demais, a garganta já está raspando. A irmã me deu a água, mas eu bebi na hora do louvor já, né? Me perdoe. Mas obrigado, meus irmãos. Obrigado pela dedicação, pelo empenho, por tudo, né? E que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada. E que se cumpra toda a vontade do Senhor, o desejo do Senhor para com a sua vida. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Pastor Silvio. Que bom. Deus abençoe, viu, meu querido? Amém. Depois você até dá mais uma aguinha para ele, viu, Maricélia? Cadê a Maricélia? Maricélia. Dá mais uma aguinha que ele merece, tadinho. Pode. Tudo, ó. Eu ia pedir, mas acabei esquecendo. Cláudio, a gente está muito feliz. Muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo de você ter vindo e abençoado aí a nossa vida, né? Quero orar mais uma vez pela vida dele e depois eu quero agradecer as pessoas que estão visitando a gente hoje aqui, que não posso deixar de fazer isso também, porque para nós é muito importante. Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Klaus. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor também o chamou. Obrigado porque o Senhor está o capacitando a cada dia que passa. Nós te louvamos, Senhor, pela entrega dele no seu ministério. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem um lugar especial para ele e o Senhor tem colocado o teu servo
ali em Lavínia. Nós agradecemos ao Senhor porque essa é a expressão da tua vontade para a vida dele nesse tempo, e nós louvamos o Senhor. Pedimos em nome de Jesus que ele continue sendo abençoado, protegido, guardado por ti, que essa misericórdia continue sendo dispensada do céu sobre a vida dele, que a graça do Senhor também o impulsione a cada dia, Senhor, que ela seja a força motriz do coração dele para continuar no ministério pastoral, né, vencendo todos os desafios e as batalhas que são inerentes a esse ministério. Que em nome de Jesus o Senhor continue sendo louvado e engrandecido através do teu servo. Nós te agradecemos por tudo em nome de Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, meu querido. Vai na paz.